Beleza. Muito bem, vamos começar então nossa Masterclass de Evangelhos Sinóticos. Amém. O que você acha, professor Nilvio, professora Marluz? Vamos dar início, né? Nossa Sim. Masterclass. Querido, eu quero, na verdade, primeiro, antes de nós começarmos, de fato, a Masterclass, Oi? dar alguns anúncios aqui importantes, alguns recadinhos. O primeiro deles que é muito importante, né? Você colocar aqui no chat o seu nome completo, a igreja a qual você pertence, para que os tutores possam pontuar o estudante que participou da Masterclass. Então, a única forma deles saberem nesse momento é se você colocar o seu nome aqui, porque algumas pessoas conectam, né, aqui no Google Meet por outros, por computador, celular da esposa, do marido, ou tem algum outro nome que não é o mesmo que está na relação de estudantes aqui da Masterclass. Então, coloque seu nome aqui, a igreja você faz parte, para que você possa pontuar. Eu sei que você não veio aqui por causa daquele pontinho lá, que é importante, né? Você veio aqui para aprender, mas já que você está aqui, aproveita a oportunidade e leva o ponto também, né? Pontua também com a sua presença na Masterclass. Outra coisa importante, queridos, é que a Masterclass ela é muito interessante, né? É muito boa, é um momento importante de aprendermos juntos, e por isso mesmo é muito importante a sua participação, essa troca, né, de informações, as suas perguntas, os seus comentários vão enriquecer a Masterclass e será algo muito mais proveitoso para todos nós, né? Então, o seu comentário vai ajudar no conhecimento, no crescimento, né, em conhecimento do seu irmão. Então, comente, pergunte, participe. Escreva aqui no chat que eu vou ler as perguntas para os professores Nilber e Marluz. Ou se quiser usar o áudio, levante a sua mãozinha aí, né? Tem um íconezinho aqui embaixo, é o quarto aqui embaixo. Você pode clicar, que levanta a mãozinha, ou pede licença, né, para usar o microfone. E você pode também, inclusive, fazer uma pergunta aqui no microfone, se assim desejar. Muito bem. Quero dizer também que essa Masterclass já está sendo gravada, isso é muito bom. E eu quero aproveitar também e convidar, né, um de vocês, querido estudante ou querida estudante, que queira fazer esta oração inicial para darmos início aqui à Masterclass. Bom, muito bem. Quem poderia fazer uma breve oração por nós? Amém, Jesus. Te entregamos, Senhor, essa noite. Te agradecemos, Senhor, porque podemos estar aqui reunidos, Senhor. Amém. Porque ainda não estamos em campo, porque não estamos perseguidos, porque não temos tido falta de nada, Senhor, e porque a Tua presença nos basta, meu Pai. Amém. Queremos te pedir, Senhor, esclarece tudo o que precisar ser esclarecido nessa noite. Amém. Nos dá clareza, que venha sobre Amém. nós o Teu Espírito, Senhor. Amém. Um Espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento, de entendimento. Queremos conhecer, Senhor, a respeito dos Teus segredos, dos segredos da Tua palavra, dos segredos do Teu coração, Senhor, para podermos operar aqui nessa terra até a Tua volta, Jesus. Fala Amém. conosco nessa noite, é o que te pedimos e já te agradecemos, Jesus. Amém. Amém. Muito bom, queridos. Vamos combinar o seguinte, então, hein? Vamos manter os microfones fechados, as câmeras abertas, né? E quando você quiser fazer uma pergunta, aí sim você abre o seu microfone, tá? Para evitar que tenhamos eco, né? Muito bem, eu vou pedir aqui para os amados professores Nilber e Marluce, possa fazer, então, suas considerações iniciais. Fique muito à vontade, queridos. Então, vou começar. Tá dando para me ouvir bem, gente? Ok? Ó, vocês vão perdoar, minha voz hoje está muito ruim. Hoje eu fiz até, fui até no médico para olhar direitinho, né? Então, estou um pouco afônica, mas eu acho que vai dar para participar aí com vocês, ok? Eu quero primeiro começar dizendo que nós estamos muito felizes com essa turma, com o desempenho de vocês,
nós estamos lendo já os comentários que estão lá no fórum, né, as avaliações que estão sendo entregues, e assim, ficamos tão felizes, né, de ver o quanto vocês estão se empenhando, o quanto vocês estão se dedicando. A gente sabe que é um desafio, não é? Muitos trabalham, estudam, e agora que a gente está chegando aí já ao final do mês, né? Alguns vão entrando aí no desespero para dar conta de entregar essa semana, né, até o dia 31. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não desista, não é? Permaneça firme, vai valer a pena. Ainda que esses últimos dias do mês, né, você possa ficar um pouquinho mais aí preocupado, quem ainda não entregou, mas não desista, vai valer a pena, não é? Vocês estão de parabéns por essa atitude de estarem participando dessa turma tão especial, né, que é essa turma de TBA 2023. E vocês podem contar conosco, né, todos os professores, os gestores, né, os nossos queridos tutores também, né, nós estamos aqui para te ajudar, tá ok? Então, vou deixar o Nilber falar um pouquinho nesse início também, antes da gente começar, que a gente não tem nenhuma pergunta antecipada de vocês, mas nós trouxemos aí questões para conversarmos e vocês participarem conosco, tá bom? Que nós também queremos aprender com vocês. Então, eu fico muito feliz por essa oportunidade de ter a Masterclass, e é assim, um dos poucos momentos que a gente tem essa condição, né, ainda que remotamente, né, distante, mas viu o rosto do irmão, poder lembrar, e eu quero dizer que nós estamos entre família, somos entre irmãos, né? Então, nós queremos muito que essa aula seja uma aula participativa, você não precisa ficar preocupado, não, fala aquilo que você acha, todos nós estamos aprendendo, e eu quero dizer assim, nós somos professores, mas nós amamos ouvir o relato de vocês, a experiência de vocês, como vocês estão percebendo um versículo, um comentário bíblico, um ponto bíblico, isso é muito rico, e nós somos muito abençoados. Então, vamos fazer essa aula dinâmica, né, gostosa, né, sem nenhuma preocupação, e eu creio que ela vai ser abençoada. Eu creio nisso no nome de Jesus, porque é bom demais dar a palavra de Deus. Amém? Mas, eu peço, conforme o professor Alan falou, se você puder, abra sua câmera, porque para mim é oportunidade, às vezes não dá para a gente associar o nome com o seu rosto. Então, você, se possível, deixar a câmera aberta, para a gente é show de bola, porque aí não parece que a gente está falando com uma máquina, né? Está falando aqui. Verdade. O pessoal põe perfume, né? Desodorante, não abre a câmera, o que adiantou, né? Não tem problema, não tem problema. Coloca a câmera aberta. É isso aí. Então, nós vamos começar com um vídeo, ok? Nós vamos colocar aqui um vídeo rápido, mas o título desse vídeo é O Evangelho. Nós trabalhamos, né, nessa disciplina com os evangelhos sinóticos, Mateus, né, Marcos e Lucas. No vídeo vai falar também de João, porque tem a ver com os evangelhos, mas não tem problema, porque no próximo mês vocês estarão, não é, estudando o Evangelho de João. Mas, baseado nesse vídeo, a gente vai pedir que vocês possam comentar, tá bom? E a gente vai comentar também. Então, assista o vídeo e vá pensando, né? O que de repente esse vídeo traz a você, algum comentário que você possa fazer, compartilhar, ok? Então, eu vou desligar o meu áudio para que o vídeo fique melhor. A Bíblia contém 4 livros de antigas biografias de Jesus. Os evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Embora muitas pessoas conheçam as histórias sobre Jesus e seus ensinamentos, esses livros nos oferecem muito mais quando os lemos do início ao fim e vemos como eles ligam a história de Jesus à narrativa geral bíblica. Então vamos falar sobre como ler o Evangelho.
Em primeiro lugar, o que significa evangelho? Significa boas novas. Isso levanta uma questão, mas boas novas sobre o quê? Bom, no Evangelho de Marcos, Jesus entra na história anunciando que chegou a hora. O reino de Deus está perto. Arrependam-se e acreditem nessas boas novas. Então as boas novas são que o reino de Deus chegou, mas o que isso quer dizer? É simplesmente a maneira de Jesus resumir toda a história bíblica apontando para ele. Toda a história. Tá, mas qual é a versão resumida? Bom, a história começa com Deus criando um mundo bom e escolhendo a humanidade para governá-lo como sua representante. Mas os humanos se rebelam repetidamente e criam um mundo de violência e morte. Ah, isso é um problema. Mas Deus quer fazer as coisas funcionarem. Ele escolhe Abraão e sua família para reiniciar o projeto. Por meio de Moisés, Deus leva a família a uma terra fértil como um jardim para poder restaurar todas as nações por meio deles. Certo, Israel se torna um reino com reis extraordinários como Davi, mas também acaba se rebelando e isso leva o povo à ruína. Mas os profetas de Israel diziam que Deus não tinha desistido. Que ele viria restaurar Israel pessoalmente para que a sua paz e justiça pudessem se espalhar por todas as nações e por toda a criação. Essa esperança era chamada de o reino de Deus. E foi isso que Jesus disse que estava trazendo a Israel. Sim, as boas novas de Jesus se referem ao reino de Deus, que é a nova criação chegando para restaurar a parceria entre a humanidade e Deus no governo do mundo. É por isso que o Evangelho tem tantas histórias que mostram Jesus livrando pessoas da morte e da doença, junto com todos os seus ensinamentos sobre ser generoso com os pobres, perdoar e amar os nossos inimigos. Ele estava convidando as pessoas a viverem no novo mundo de Deus. Exatamente. Este é um dos principais objetivos do Evangelho. Mostrar como Jesus está cumprindo toda a história bíblica. Então é por isso que os autores bíblicos sempre mencionam as escrituras hebraicas quando estão contando a história de Jesus. Assim como quando Jesus nasce em Belém. E Mateus lembra que isso foi previsto pelo profeta Miqueias. Ele cita diretamente Miqueias. Sim, essas citações diretas são muito comuns. Geralmente, os autores dos evangelhos entrelaçam expressões bíblicas na história e não dizem nada para que descobramos sozinhos. Como quando Jesus é batizado e Deus anuncia dos céus: Tu és meu filho querido e me dás muita alegria. Se você pesquisar, verá que a declaração de Deus junta palavras de 3 textos bíblicos para identificar Jesus como o descendente real de Davi, a semente de Abraão e o servo que sofrerá pelos pecados de seu povo. Uau, isso é super sutil. Sim, os evangelhos fazem isso o tempo todo. Cada livro mostra constantemente como todas as histórias bíblicas sobre Abraão, Moisés, Davi e todos os profetas apontam para Jesus. Mas por que existem 4 evangelhos diferentes? Não bastava ter apenas um? Bem, essa diversidade é proposital. Cada um dos 4 autores dos evangelhos conta a sua história sobre Jesus de maneira diferente para realçar coisas diferentes a respeito dele. Mateus apresenta Jesus como aquele que é maior do que Moisés. Assim, ele reuniu os ensinos de Jesus em 5 grandes blocos, como 5 livros da Torá. Lucas ressalta que Jesus é o servo real de Deus mencionado no livro de Isaías, que traz a luz de Deus para as nações. Marcos apresenta Jesus como um novo começo para a humanidade, trazendo o mistério da nova criação de Deus para o presente. E o foco de João é na afirmação de Jesus que ele era Yahvé, o Deus de Israel, que se tornou humano para fazer por nós o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. São relatos bem diferentes uns dos outros, mas contam a mesma história. Um homem, da região da Galileia, ensina as boas novas, mas acaba sendo crucificado como um criminoso. Sim, todos os 4 livros do Evangelho mostram como a chegada do reino de Deus por meio de Jesus o levou até a cruz, onde foi entronizado como o rei do novo mundo de Deus. Ele recebe um manto, uma coroa e um cetro. Certo. E quando Jesus sofre as consequências da rebelião da humanidade, ele está mostrando que o poder do reino de Deus vem por meio do seu amor e sacrifício voluntário. E quando ele é ressuscitado, estamos vendo o amanhecer da nova criação. Portanto, os autores do Evangelho não querem que seus leitores apenas conheçam as boas novas do reino de Deus. Eles querem que eles façam parte desse reino. Sim, o Evangelho foi projetado para nos persuadir a confiar em Jesus e segui-lo, para podermos participar da nova criação que ele inaugurou. Que vídeo bacana, né? Eu gosto demais desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Então,
começando esse primeiro momento da nossa Masterclass, baseado nesse vídeo, eu gostaria que você comentasse alguma coisa, algo que você já conhecia e o vídeo demonstra, ou algo novo, né, que você ainda não tinha percebido e que o vídeo também traz. E nós queríamos, né, Marluce, ouvir de você agora. Então, está aberto aí, fica à vontade. Você pode abrir o microfone, né, ou até mesmo fazer um comentário, né, uma pergunta ou falar alguma coisa através do chat. Fica à vontade. Aproveitando, né, enquanto a gente também estiver comentando, falando, se você quiser complementar escrevendo no chat alguma coisa, escreva, ok? Porque aí, no caso, o professor Alan, que está mediando aqui, vai acompanhando o chat, em determinado momento ele vai fazendo a leitura do seu comentário, tá bom? Então, a gente quer a sua participação. Então, vamos lá. A gente está primeiro dando oportunidade para você. Quem é o corajoso aí? Que Não quer precisa brigar. uma coisa, não briguem, não precisem brigar, um de cada vez. Quem quer começar a falar alguma coisa do que você viu no vídeo, ó, isso me chamou a atenção, achei isso interessante. Ok, a gente vai comentando aqui juntos. Vamos ver se tem algum corajoso aí. Pode abrir o áudio. Nilber, acho que você vai ter que ser o corajoso primeiro. O pessoal está um pouco acanhado, não pode ser assim, não, mas tudo bem, vamos lá. Então, é bacana esse vídeo, porque ele começa demonstrando, né, que o evangelho, né, ele começa lá, na verdade, é uma resposta de Deus para a restauração do plano original de Deus. Então, ele começa lá mostrando, né, a criação, a queda, né, Deus chamando uma família, um povo, e isso culmina, né, na vinda do Messias, né, para estabelecer o reino de Deus. Você vai perceber ao longo da história, né, que Jesus, ao longo da narrativa dos evangelhos, Jesus fala muito a respeito do reino de Deus. Às vezes essa ideia de reino não é muito comum para a gente que vive num país ocidental 2000 anos atrás, mas sempre, sabe, foi propósito de Deus estabelecer o reino dele aqui na Terra. É através do reino implementado aqui que hoje nós desfrutamos parte dele, já somos muito abençoados, porque o reino está em nós, né? Jesus estabeleceu o reino, mas ainda nós vamos experimentar de maneira plena quando o Senhor estiver aqui, fisicamente aqui. Amém? Quantos entendem isso? Diga assim, façam assim, glória a Deus, né? Então, a primeira coisa que eu quero colocar é que esse vídeo, ele abre os nossos olhos para esse entendimento que aceitar Jesus não pode ser visto apenas como uma credencial para a gente se livrar do inferno, da condenação eterna. Mas, na verdade, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, nos entregamos a Ele e reconhecemos que Ele é o nosso Rei e que nós fazemos parte desse reino. Esse reino que a gente vai conversar melhor é um reino que tem valores, costumes diferentes, invertidos desse mundo. Então, é muito importante que a minha vida, que a sua vida manifeste que nós fazemos parte desse reino, que tem costumes específicos. Isso é muito forte. Só completar que Jesus, quando faz a oração do Pai Nosso, ele fala o seguinte: venha a nós, quem pode completar? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nome, venha a nós o vosso Reino. reino, sabe? Então, você, antes de tudo, eu quero te dizer, querido, muito mais do que fazer parte de uma igreja, como eu, tenho o meu nome arrolado, sou um membro da comunidade evangélica cristã de Irajá, pastora Selma, que está aí, minha irmãzona, né, que é pastora, né, e membro da Igreja Batista de Vieira Fazenda, mas muito mais do que isso, nós somos súditos de um reino, fazemos parte de um reino que tem um rei, que tem suas características, e Jesus preza muito porque a gente viva e manifeste essa realidade, ok? Muito bem. A irmã aqui, estudante, Elisângela Ramos, levantou a sua mão. Elisângela, pode abrir aí o microfone e comentar, querida. Fique à vontade.
Não, eu só estava tentando afinar aqui. Não tem problema, você pode falar assim mesmo, deixa sem querer. Então tá bom. Gostou do vídeo, Elisângela? Você gostou do vídeo? Gostei. Então, E que parte que você gostou? Isso. Ai, não tem muito o que falar, não. Mas, assim, eu tô achando, assim, muito interessante, né? Porque, assim, participar desse curso, para mim, foi muito... Está sendo, né? Muito importante, que é algo que eu queria muito, né? E, assim, eu tô observando, assim, a cada matéria, né, passada, assim, eu tô observando, assim, tô aprendendo coisas novas, né? Coisas que, assim, eu até achava que já conhecia alguma coisa, mas quando eu comecei a ler, eu vi que eu não conheço nada ainda e que eu preciso me aperfeiçoar a cada dia. Ninguém vai apertar mais sem querer essa mãozinha, hein? Vai ficar todo mundo aí atento, ó. Já tem gente que apertou aí, ó. Mais uma pessoa. Será que foi? Eu acho que é a Elisângela mesmo, né? Que nós tá com a Não, mão. também tem aqui, ó. Está escrito Tem outra? Canal das Irmãs. Ah, canal das Olha, Irmãs, então. é a Cláudia. Ô, Cláudia, tudo bem? Cláudia! As outras irmãs do canal podem participar também, viu, Cláudia? Fica à vontade. Muito interessante, porque quando eu comecei a ler a Bíblia, né, eu começava a ler e eu pensava, por que de novo? Lia Mateus, lia Lucas, e não tinha esse entendimento, né? Falei, pô, tá repetindo de novo a mesma coisa, algumas coisas diferentes, e a gente não tem essa noção, né? Então, assim, é muito bom aprender, né? Aprender a Bíblia, né? Entender, né? Para a gente poder praticar. É muito interessante. Estou gostando muito. Ah, que bom, ficamos felizes. Bom, Francisco também levantou a mão aí. Pode falar, Francisco. A paz do Senhor a todos, né? O que acontece? Esse estudo que a gente estamos participando, né, tem me edificado muito a minha vida, né? Sobre, né, esse videozinho que a senhora passou aí, pastora, me lembrou muito assim, né, daquela passagem lá de Gênesis, né, que diz da criação, né, de tudo que Deus criou, né? E, tipo assim, essas aulas têm me edificado muito, né? A aula que eu participei, principalmente do pastor Alain, então, poxa, me ajudou bastante, como tem me ajudado, né? E está sendo uma honra participar dessa aula, né? Dessas aulas, desse momento aqui agora. Glória a Deus, está sendo uma benção. Amém. Ah, ficamos felizes. Mas, bom, vamos voltar aqui ainda na questão do vídeo, ok? Bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá bom? Então, ó, fica atento aí para você participar aí tentando responder. Mas, para essa pergunta, eu vou fazer uma introdução aqui primeiro, trazendo alguma coisa que a gente também percebeu pelo vídeo, né? Vocês viram que o vídeo enfatiza bastante sobre a chegada do reino de Deus com Jesus, né? E esse reino de Deus, né? A gente costuma dizer que ele é o reino invertido, né? O que quer dizer isso, o reino invertido? Como se fosse uma pirâmide de cabeça para baixo. Tem a ver com a ideia, né, de que os princípios, os valores desse reino, né, são bem diferentes dos princípios e valores dos reinos desse mundo, né? E aí, lá no livro de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, nós vamos encontrar o Sermão do Monte. É o primeiro grande discurso, né, de Jesus em Mateus. Mateus coloca 5 grandes discursos, né? Ele é organizado em 5 grandes discursos, e o primeiro que ele vai colocar é o Sermão do Monte, em 3 capítulos. E nesses capítulos, nesse sermão, nós vamos encontrar muitos aspectos do reino de Deus e a conduta esperada pelos seus súditos, né? Que somos nós somos os súditos desse reino, né? E nós vamos ver que Jesus,
ele não vai afrouxar as exigências da lei. Ao contrário, até as intenções passam a contar. Lá no relato de Mateus, logo no capítulo 5, né, Jesus começa o sermão com as bem-aventuranças. Logo em seguida, depois das bem-aventuranças, ele vai dizer, né, que os súditos precisam ser sal da terra, luz do mundo. Mas só será possível, né, ser sal da terra e luz do mundo se vivermos os valores do reino. E aí ele começa a contrapor o que a lei de Moisés dizia com o que se espera dos súditos do reino. E aí ele vai dizendo assim, ó, ele sempre vai falando assim, ouvistes dos antigos, aí ele cita lá a lei, né? Um dos 10 mandamentos. Por exemplo, ele vai dizer assim, no versículo 27, ouvistes dos antigos, não adulterarás. Aí depois ele completa, ele vai dizer, eu, porém, lhes digo, aí ele fala, né? No caso desse aí, no não adulterarás, ele vai dizer assim, eu, porém, lhes digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração, já cometeu adultério com ela. E assim ele vai dizendo, né? Sobre o 6º mandamento, não matarás. Aí ele vai dizer, eu, porém, lhes digo. E aí, se cirar, se xingar, já errou. Então, veja, os discípulos achavam, né, que era difícil, o parafuso já estava apertado. Eu gosto de uma fala de um autor que ele diz assim, quando pensava que o parafuso já estava bem apertado, Jesus vem e aperta mais um pouco, não é? Então, vai a pergunta para vocês agora. Se já era impossível, né, aos olhos deles, cumprir toda a lei, como que será possível para nós adquirirmos essas credenciais dos súditos do reino? Se agora a ética, né, do reino de Deus, apresenta um nível ainda maior, né? O sarrafo subiu mais um pouquinho, né? Porque agora não são apenas as ações que contam, mas até as intenções e as motivações passam a contar. Então, faço essa pergunta para vocês. Como? Como vai ser possível para nós? Quem quer abrir aí para responder? Olha, tem várias mãozinhas levantadas. Opa, A Tainá, então, a Selma, o Wagner. Deixa eu ver aqui quem abriu, quem levantou a mão primeiro. Quem foi o primeiro que levantou a mão? Então, vamos escolher aí. Tainá. Eu acredito que pela graça. É pela graça, é reconhecer que nós não conseguimos sozinhos. E por isso ele deixou o Espírito Santo dele, para que até a volta dele, ele nos ajude, né? E de glória em glória a gente consiga, né? Então, da mesma maneira que pela graça nós fomos salvos, né? Por meio dela a gente permanece também. Então, eu acredito que o critério aumentou, né? O Senhor está dizendo, olha, não me importa mais que as ações que antes vinham a público, né, os condenavam. Agora, apenas de saber que vocês possuem um coração corrompido com isso, eu me entristeço e isso é motivo de condenação. Porém, né, se a gente buscar ter um coração limpo, um coração puro, né, como o Davi orou, Senhor, né, renova em mim, né, um espírito reto, né, coração puro, pela graça a gente possui, né, esse coração. Então, eu creio que os critérios aumentaram, mas o assunto ficou mais fácil. Muito boa resposta. Um coração arrependido não é simples, mas se a gente fecha a porta do quarto e fala com ele, deixa ele vir, e ali somos nós e ele,
Caramba, eu queria né? ver. A gente não precisa matar um cordeiro, um boi. Não, a gente só precisa ir para ele. Daqui a 30. Francisco, o Caramba, áudio não vai está dar pra ver. ligado. O Francisco, o áudio está ligado aí, meu Deus. E, muito bem, eu sei se a Tainá terminou o comentário dela. Quer terminar, Sim, Tainá? não é benção, tá bom. Ó, se nós seguirmos aqui a fila das mãos levantadas, a próxima é a Selma. Não sei se a professora Marlúcia ia comentar algo antes, mas a próxima será a Selma. Não, deixa a Selma. A paz, queridos. Minha voz também está bem fanha, estou aí companheira da pastora Marlúcia, né? Da voz, mas vamos aqui tentar, né? Mais um pouquinho. Essa aula está sendo, assim, para nós, um divisor de águas, né? Muito interessante essa aula do pastor Nilgo e da pastora Marlúcia. E tem nos acrescentado muito. A princípio, nós tivemos aqui um pouquinho de dificuldades de entrarmos no assunto, devido a tanto tempo fora de escola, né? Mas estamos retornando e não queremos desistir. Vamos nessa, em nome de Jesus. E, visto pela sua pergunta, pastora Marlúcia, a gente vê que a graça do Senhor, como a Tainá falou, né? Ela vem sobre nós e o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, eu vejo como uma necessidade no mundo de hoje, tão corrompido, não que ele não se corrompesse antes, mas eu vejo hoje, o dia de hoje, o dia chamado hoje, com a tamanha corrupção que nós, como cristãos, como sal e luz nessa terra, precisamos tomar decisões todos os dias, toda hora. Toda hora nós precisamos recorrer ao Espírito Santo para não cairmos nessas mazelas, né? Porque somos tentados a todo instante a falar o que não devemos, a fazer o que não devemos e outras práticas mais dentro desse contexto todo que não precisamos fazê-las, mas a decisão que é gerada entre o nosso corpo, que fica bem confortável com o pecado, né? E a luta no nosso espírito, o Espírito Santo trava essa luta conosco para que nós possamos ser verdadeiramente sal e luz nesse tempo tão difícil. Mas nós conseguimos através da graça do Senhor sobre nós e da presença do Espírito Santo. Amém? Amém. Muito bem. Segundo a fila aqui de mãos levantadas, a Elisângela. Eu não sei se foi sem querer novamente, a Elisângela Ramos. Você quer comentar, viu, querida? Se não quiser, não tem problema, viu? É só abaixar a mão. Elisângela. Oi, tô aqui. Na verdade, eu nem percebi que tinha levantado a mão, mas tudo bem. Acho que ela não abaixou ainda da outra vez. Você eu acho sabe que abaixar a eu- mãozinha, Elisângela? Não, eu tô meia... Aperta de novo a mãozinha. Só você aperta de novo que ela vai abaixar. Isso. Agora você não vai ser chamada 3, 4, 5 vezes. Tá bom. Se Assim, você vocês quiser estão... comentar, fala. Sim, vocês estão falando aí em questão do Sermão do Monte, né? E, assim, realmente tem... A gente tira muito aprendizado, né, dali, igual nos evangelhos sinóticos, a gente foi falado, né, a respeito do reino invertido, porque, assim, Deus, ele não age, né, segundo a visão humana, né? Deus, ele age de uma forma que muitas das vezes a gente não entende, igual foi citado aí a respeito dos mandamentos, né? Que, por exemplo, não adulterarás, mas apenas não pensar. E se nós formos seguir apenas, né, vamos dizer assim, aquilo que está escrito aparente, né, e a gente não observar, vamos dizer assim, nas entrelinhas, né, o que Deus está querendo falar para nós, a gente não obedece assim 100%, né? E em questão do Sermão do Monte, eu também vi muitas coisas assim, importantes logo de início, né? Quando é falado assim que bem-aventurados aqueles que choram,
né? Bem-aventurado aqueles que são pacificador, que muitas das vezes no meio de um problema, né? Até mesmo familiar, né? Muitas das vezes as pessoas acham, né, que o mais forte é aquele que ganha, né? Que ganha na discussão. E a palavra de Deus diz que não é dessa forma, né? O reino de Deus não é dessa maneira, né? É aquele que se deixa, né, ser usado pelo Espírito Santo como pacificador, como um apaziguador, né? E esses, né, é o que são bem-aventurados, né? São as pessoas que são felizes. Ok, olha, vamos fazer o seguinte. Então, estamos super, super felizes, porque muitas mãos estão se levantando. Muito bom, continuem. Mas vamos tentar fazer nossos comentários só um pouquinho mais rápidos, porque senão não vai dar oportunidade para o outro, tá ok? Não deixa de levantar sua mão, mas vamos tentar só ser um pouquinho mais rápido para dar oportunidade para os outros também, ok? Muito bem, e o próximo é o Wagner Faria da Costa. Olá, paz. Então, como já eu concordo com o que foi falado, e como a pastora Marlúcia colocou a pergunta, o nível é como se o nível de exigência aumentasse, né? Aumentasse. E isso foi aumentado porque a capacidade de obedecer Deus nos deu. Até eles questionaram isso com Jesus, falando que Moisés permitiu da carta de divórcio, né? E aí Jesus explicou, olha, Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração, né? E hoje o caso é diferente, pelo Espírito Santo que nós temos, né? Que nos dá um novo coração, ressuscita esse homem interior. E é pelo Espírito Santo mesmo que é essa capacidade de nós obedecermos esse nível maior de exigência, para nos aprontarmos para o reino. Ótimo. Maravilhas. Que coisa linda. Eu posso fazer um comentário, pastora Marlução? Ainda tem mais alguém? Não, ainda tem mais dois. Vai lá, Tem manda bala, galera. o Andrei Luiz, depois o Flávio. Viu, Wagner? Pode abaixar a mão aí, querido. Agora é o Andrei Luiz. Tá me ouvindo? Sim. Ok. Como todos já falaram, né, a graça de Deus é muito importante para a gente atingir esses padrões de exigência, né? Ainda mais que agora nossas intenções também contam. E uma coisa que eu aprendi com um tio meu é que ele sempre falava sempre essa frase, que a graça é aquilo que a gente recebe sem merecer, né? É um favor imerecido. Já a misericórdia é quando a gente não recebe aquilo que a gente merece. A gente merece a condenação, essa é a verdade, mas a gente não recebe ela por causa da graça de Deus, que nos dá aquilo que a gente não merece, mas pelo amor dele a gente recebe. E uma coisa que eu achei engraçado dessa questão do mundo, do reino invertido, é que, teoricamente, né, o reino de Deus é o certo e o reino do mundo é o invertido, né? A gente chama o reino de Deus de invertido porque ele vai de contra ao mundo. Só que o certo mesmo seria o reino de Deus, né? É só isso que eu queria falar. Muito bem, muito bem. E agora... É isso aí, Andrei. Muito bom. Agora é o Flávio Silva, é o último que levantou a mão aí, depois encerramos as mãos levantadas. Pois é. Eu creio que essa exigência aumentou porque no tempo da lei se comprava o perdão com sacrifício. E Jesus acabou com isso. O simples fato de você ter uma má intenção em olhar para algo que não te pertencesse, já lhe condenaria. E isso também nos faz... também nos torna mais conscientes da dependência de Deus. A dependência de Deus, que sem Ele, nós, de fato, não conseguimos fazer nada, nós não temos essa capacidade. Isso é para confirmar que nós não somos autossuficientes, nós dependemos dele, da graça dele, da misericórdia dele, como já foi colocado aí. E é isso que eu queria contribuir. Amém. Que comentários. Olha, estou gostando, hein? Muito, muito bom. Eu queria acrescentar algo que eu aprendi e tem tudo a ver.
Interessante que no dia de Pentecostes, que foi o dia que o Espírito Santo foi derramado, né, sobre os nossos irmãos lá em Atos, nesse dia, a festa de Pentecostes, ela também tinha um motivo, que era celebrar a entrega da lei, né? Os judeus, nesse dia, glorificavam a Deus pela colheita, mas também eles celebravam a entrega da lei. Interessante isso, né? Como tem tudo a ver, porque o Espírito Santo veio naquele dia, e se cumpriu aquela palavra que está lá em Ezequiel, que o Senhor fala assim: dar-vos-ei um coração novo e porém dentre vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Olha só, porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Agora o Espírito Santo está dentro de nós, cara, aquilo que era impossível. O Senhor vem, habita dentro de nós. Antes ele estava no tabernáculo, mas agora ele vem dentro de você mudar a tua natureza, mudar as tuas motivações. E é bem conectado com aquilo que o Senhor Jesus, ele veio, ele reduziu a lei em 2 mandamentos, que tem a ver com relacionamento com Deus. Você lembra os 2 principais mandamentos que resumem a lei? Quem se lembra? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? E amarás o próximo como a ti mesmo. Isso tem a ver com relacionamento. Então, hoje, porque eu quero chamar a atenção por uma coisa: a graça está sobre todos, mas você tem que colocar-se debaixo dos dispositivos da graça. Eu, por muito tempo, eu fui escravo, né, enquanto na minha juventude, ainda que crente, o Espírito Santo ali atuando na minha vida, mas por não ter um relacionamento aprofundado, eu não dava espaço para o Espírito Santo agir na minha vida. Mas no dia em que eu entendi que era relacionamento, o Espírito Santo foi cada dia tendo mais liberdade de agir em mim, e aquilo que eu era escravo, apesar de ter conhecimento da palavra, através de um relacionamento íntimo com Deus, eu fui livre da prostituição. Então, na medida em que você amar o Senhor, e amar o Senhor é se relacionar com Ele, você vai ser muito abençoado, você vai ser liberto de coisas que antes só o conhecimento no intelecto não permitia, mas por você travar um relacionamento de amor, você vai ser liberto, a sua natureza vai ser mudada. E é o que a gente tem experimentado para a glória de Deus, amém? Mas amei a resposta de vocês, muito de Deus, muito bacana mesmo. Eu queria até completar, Nilber, com uma ilustração que uma vez eu ouvi e ficou muito gravada na minha mente, e as ilustrações nos ajudam, né? Jesus usava muito parábolas. Verdade. E que eu acho que nos ajuda muito. A ideia é a seguinte: na época da lei, né, era como mais ou menos você está com um monte de caixas e você tem que subir um monte. Mas como subir esse monte cheio de caixas? Não dá, é muito difícil. Mas agora, não é? O que a gente tem? A gente tem o Espírito Santo. O que seria isso? Você vai, pega uma Kombi, para do seu lado, coloca as caixas lá dentro da Kombi, senta no volante e rapidinho você sobe um monte, não é? Porque o Espírito Santo é que vai te capacitando a ter condição. E aí, conforme o Nilber falou, né? Mas quando você entra na Kombi, você tem que ligar a Kombi e dirigir, né? Esse ligar a Kombi e dirigir é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Quanto mais relacionamento com o Espírito Santo, mais a sua Kombi sobe, não é? E vai ficando cada vez mais fácil chegar a lugares que você pensava que não chegaria, mas é pela graça, totalmente pela graça do Senhor na nossa vida. Show de bola. Gente, olha, 45 minutos. Jesus, vamos passar aqui para o próximo. A gente pensou nos 4 pontos, mas nós só vamos ficar com 2, porque não vai dar para É uma seguir. pena. Bom, a gente vai fazer o seguinte: vamos para o outro vídeo, Nilber? Vamos. Pergunta, vamos para o outro, tá? Vamos para o outro vídeo. Vou passar um outro vídeo também, 5 minutinhos, e dele a gente vai comentar uma questão com vocês, tá?
Jesus de Nazaré foi um mestre incomparável. Alguns dos seus ensinamentos mais famosos aparecem em pequenas histórias chamadas parábolas. Por exemplo, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procurava pérolas preciosas. E quando ele encontrou a pérola mais preciosa, vendeu tudo que tinha para poder comprá-la. Devia ser uma pérola extraordinária. Ou o reino de Deus é como uma sementinha de mostarda que o lavrador plantou no seu jardim. Ela cresceu e se tornou uma árvore imensa, e os pássaros pousavam nos seus ramos. Uau, que imagem linda! Mas o que significa? Exatamente. Jesus não conta parábolas para deixar tudo claro. Em vez disso, ele estimulava a imaginação das pessoas, convidando-as a verem o que Deus está fazendo no mundo com uma perspectiva diferente. Então vamos falar sobre como ler as parábolas de Jesus. Ao longo da história humana, muitos grandes mestres usaram histórias para ensinar valores morais, religião e filosofia aos seus alunos. Mas Jesus não usou parábolas para ensinar ideias abstratas religiosas ou ideais morais. Ele disse que as suas parábolas falavam sobre ele mesmo e a sua missão. A sua missão era anunciar que o reino de Deus estava chegando na terra assim como é no céu. Isso. Na época de Jesus, os israelitas eram governados pelo Império Romano. Mas as escrituras hebraicas prometiam que um dia o seu Deus viria como rei para governar o seu povo. Por isso, muitos israelitas queriam se revoltar contra Roma e lutar pela sua liberdade. E muitos pensavam que o reino de Deus era isso mesmo. Exatamente. Mas Jesus era um profeta pobre que viajava de cidade em cidade curando pessoas doentes e convidando o povo a segui-lo. E ele dizia que isso era a chegada do reino de Deus. O que não ia muito bem com as expectativas das pessoas. Exato. Por isso Jesus usou parábolas para ajudar as pessoas a entender que o movimento que ele estava liderando era a chegada do reino de Deus. É como a parábola que conta que o reino de Deus é como fermento colocado em um pouco de massa. Você pode não ver a sua influência, mas ele vai mudar tudo. Jesus também contou parábolas que mostravam que os valores do reino de Deus são totalmente opostos aos do mundo e que as pessoas menos importantes aos olhos do mundo são, de fato, as mais importantes para Deus, especialmente os pobres e desamparados. Sim, como a parábola do homem que passou o dia contratando trabalhadores. Alguns de manhã, outros de tarde, outros até quase no final do dia. E quando chegou a hora do pagamento, ele pagou a todos com o mesmo salário. Isso. Jesus está mostrando que dinheiro e status não são relevantes para um Deus que generosamente oferece misericórdia a todos. Mas nem todas as parábolas têm um final feliz. Algumas delas são muito sérias. Sim, Jesus seguiu a tradição dos profetas de Israel, que também contaram parábolas, criticando os líderes de Israel por agirem como se o reino deles fosse o reino de Deus. Assim, Jesus avisou os líderes da sua época que se não aceitassem a sua oferta do reino de Deus, eles seriam destruídos. Isso como a parábola do fazendeiro, que planta uma linda vinha e espera que ela dê fruto. Jesus pegou essa parábola no livro do profeta Isaías, mas fez adaptações. Certo. O fazendeiro escolhe alguns lavradores para tomarem conta da vinha. Na época da colheita, ele envia servos para colherem os frutos. Mas os lavradores matam servos. Então o fazendeiro manda seu próprio filho para confrontar os lavradores, mas eles também o matam. E Jesus pergunta às pessoas: o que vocês acham que o fazendeiro deve fazer? Ele vai castigar os lavradores e contratar outros. Jesus sabia que se os israelitas não mudassem a maneira de viver, eles seriam destruídos por Roma. Por isso, em parábolas como essa, ele está forçando as pessoas a tomarem uma decisão sobre a sua oferta do reino de Deus. Elas irão rejeitar, ignorar ou confiar nele e seguir. Mas, se essa mensagem do reino de Deus é tão importante, por que escondê-la em parábolas? Por que não falar mais claramente? Bom, através de enigmas e parábolas, Jesus podia dizer coisas bem ousadas, que revelavam a verdade para quem tinha uma mente aberta. Aqueles que tinham ouvidos para ouvir podiam meditar nisso e ir mais a fundo. Mas as parábolas também escondiam a sua mensagem daqueles que eram contra Jesus, para que ele ganhasse mais tempo. Ganhasse mais tempo? Para quê? Bem, Jesus estava preparando seus seguidores para a maior surpresa de todas. Jesus afirmou que o Deus de Israel viria reinar sobre seu povo não por força ou violência, mas através do amor sacrificial, pois ele iria morrer pelos seus pecados. Mas a sua morte não seria o fim. Isso mesmo, ele disse que a sua morte seria como uma pequena semente plantada, que iria crescer e produzir uma colheita com muitas sementes. E essas parábolas explicam quem Jesus era e o que ele ia fazer. Os autores dos evangelhos guardaram essas parábolas para que cada geração de seguidores de Jesus pudesse ler e meditar nelas. E imaginar como o reino de Deus continua existindo até hoje.
Certo, essas parábolas antigas ainda estão cheias de surpresas e desafios. Elas são como um depósito cheio de tesouros. Alguns novos e outros antigos, e tudo isso esperando para ser descoberto. Então, eu vou fazer uma pergunta, mas não vai dar para todo mundo falar, ok? A gente vai escolher um ou dois só, os primeiros aí que levantarem a mão, por causa do nosso tempo, ok? Mas vamos lá. Esse vídeo fala das parábolas, né? E não vai dar para a gente comentar muito, mas a gente vai perceber que Jesus ele quer ensinar sobre o reino de Deus e, por vezes, ele usa de parábolas e outras vezes não. Outras vezes ele fala abertamente, mesmo sem as parábolas. No entanto, a gente vai perceber pelos evangelhos que os discípulos tinham dificuldade de entender o reino de Deus explicado por Jesus. E que, inclusive, na perspectiva dos discípulos, né, Messias e sofrimento eram duas realidades inconciliáveis, né, para eles. Parece que está dando um... Eu estou falando, estou ouvindo, não sei se está dando um eco. Mesmo o Velho Testamento, né, já apontando, inclusive, que o Messias precisaria padecer, Jesus falando sobre isso muitas vezes abertamente, outras vezes usando de parábolas, não é? Mas era algo que os discípulos não conseguiam aceitar, não conseguiam entender, né, dentro da mentalidade que eles tinham na época. Inclusive, até quando Jesus, né, é crucificado, eles ficam desolados, não é? Então, a minha pergunta para vocês, né, um ou dois só para responder, né, por que eles tinham tanta dificuldade, né, de compreender essas verdades que Jesus queria passar para eles, né? Quem poderia... Selma levantou a mão, foi rápida, pode falar aí. Tem que ser ping-pong. O fato deles estarem sob o domínio de Roma, né? Eles precisavam, na cabeça deles, urgentemente de um libertador. E esse libertador, para eles, era o Messias, que viria com força, que viria com espada, né? E aí eles veem o Messias se apresentando a eles com uma característica totalmente inversa àquilo a que eles haviam gerado nos seus pensamentos, né? E aí você ser confrontado com essa ideologia desse Messias, né, que paz e amor, que vem trazendo paz e não espada, vem trazendo uma série de confrontos para eles, né? Porque Jesus confrontava-os o tempo todo, né? Com muito amor, mas confrontava. E então, para eles, isso não colava, não batia. A conta não batia, né? Não batia. É isso. Excelente. Wagner. Eu penso que foi um grande confronto, porque, na realidade, Jesus estava implantando, era a contracultura do reino, né? Era algo que desafiava aquilo tudo que estava na cabeça deles. Era contracultura. O Sermão da Montanha, ele parece que é uma contracultura, né? Ele confronta tudo aquilo que o ser humano, às vezes, pensava, né? Como a ideologia, como a libertação, como a Selma falou sobre a libertação dos romanos, e Jesus falou sobre andar a segunda milha. Então, isso tudo era confrontante. Mas a dificuldade é que Jesus estava implantando essa contracultura, né, dentro deles, né? O reino de Deus dentro deles, implantando esse novo entendimento. Olha, vamos dar oportunidade aqui só para o Sidney, que acabou de levantar, gente, mas a gente não vai poder dar mais oportunidade, né? Uma pena. Mas, Sidney, a gente ainda quer te ouvir também. Tá. Eu vejo que... Tá dando para ouvir? Sim, sim. Eu vejo
dentro de tudo que nós falamos, né? Só quero prender essa parte final, porque o que é que eu acho? Jesus, ele veio tirar a força da espada. Ele veio tirar a força da espada, né? Tanto que quando Pedro corta a orelha de Marco, ele imediatamente ele põe no lugar, né? Fazendo aquele milagre maravilhoso. Então, o que acontece? Ele veio tirar a força da espada porque Jesus era santo. É o Cordeiro de Deus. Então, o que acontece? Ele vem para nos trazer a purificação e a santidade, para que a gente tire a força da espada e que a gente se quebrante, para que a gente tenha um coração puro e quebrantado, em santidade. Assim como Jesus é santo, ele quer que nós nos tornemos santos através do seu sacrifício, em bondade, em sacrifício e amor. Então, é isso que eu acho que é a diferença entre, como nós dissemos, né, que não é força com violência, não é verdade? Então, ele vem tirar a violência, né, tirar a força, para deixar o amor, né, para deixar o amor. Então, é uma coisa diferente. Tira a força da espada e põe o amor, a santidade. Obrigada, Sidney, pela sua participação. Nilber? Sim, muito lindo comentário mesmo. E o que vocês falaram tem tudo a ver. Eu só acrescentaria um outro detalhe, né? A dificuldade também dos discípulos entenderem que o Messias teria que sofrer, né? Como vocês colocaram muito bem, eles esperavam um guerreiro, um libertador, né? Que tomaria uma ação bélica, né? Mas, no entanto, Jesus foi por outro caminho, né? O caminho da renúncia, o caminho do sofrimento, a sua coração como rei, recebeu uma coroa de espinho, colocaram um manto e foi levantado no alto, né? Numa cruz. E eu penso também que, por muitas vezes, a igreja, nós, 2000 anos ainda, nós precisamos fazer essa leitura, entender que também nós somos chamados, não apenas para participar das bênçãos, dos louros, mas também, muitas vezes, a nossa autenticação como filhos de Deus está na renúncia, está no sofrimento. Se prega muito o evangelho de poder, onde você vai estar sempre por cima, vou usar um termo antigo, né? Por cima da carne seca. Mas, às vezes, como servo de Deus, vai ser necessário, sabe, que você esteja embaixo, sofrendo, para que o nome do Senhor seja glorificado. E, às vezes, nós não queremos isso, né? Mas, da mesma forma que Jesus ascendeu e conquistou e dominou através do seu sofrimento, nós somos convidados também. Porque amar alguém que nos odeia, bendizer alguém que nos persegue, isso é ser um cristão, está manifestando as características e o comportamento de um súdito do reino. Eu quero só destacar justamente isso, no momento da renúncia, no momento que a gente está sendo exprimido, o mundo está te olhando e vai perceber se realmente você é um súdito do reino. Se a gente esperneia, se a gente luta pelos direitos e coisa e tal, nem sempre. Às vezes é na renúncia, às vezes é engolindo o sapo, às vezes se quebrantando. No meio da fraqueza, nós manifestamos que a nossa natureza é outra, que nós somos súditos do reino. Porque, às vezes, ser súdito do reino é passar vergonha, né? É ser humilhado, assim como Jesus foi. Mas é interessante que o fermento, ele é colocado ali na massa, desprezível, imperceptível. Aos nossos olhos, né, naturais, não dá para ver que foi colocado o fermento, mas ele vai crescer. E Jesus fala assim, é semelhante ao reino de Deus. Ou então como uma semente, né, tão pequenininha de mostarda, mas ela cresce. Então, muitas vezes, a gente vai ser assim, sabe, desprezado, parece que a gente está perdendo, mas você está manifestando a natureza do reino, que vai prevalecer. Então, eu só queria deixar isso, para todas as vezes que você pensar assim, pô, mas eu sou filho de Deus, como é que isso pode estar acontecendo, cara? Às vezes é nesse momento de fraqueza, de humilhação, é que o nome do Senhor está sendo glorificado, e você está declarando para todo mundo, eu pertenço ao reino que está por vir, da era que está sendo, que vai ser estabelecida. Quando o meu rei chegar, eu vou estar ali com ele. Amém? É isso que eu queria deixar para vocês. Marluce?
Alan, 9 horas. Bem, acho que já são Não, 10 horas. 10 horas. Chegou ao fim a nossa Masterclass. Muito bom, né? Quando é bom assim, o tempo passa bem rapidinho. Mas ainda temos um tempo aí para as considerações finais, bem breve. Depois eu vou pedir para o professor Nilber ou a professora Marluce orar por nós, amém? Se alguém quiser, eu fiz isso na última aula, né? Se alguém quiser, vocês têm interesse de ver esses vídeos de novo, a gente pode deixar o link aqui, vocês podem copiar, ou então, não sei se é interessante, né? Podemos deixar no grupo. Então tá bom, vamos colocar lá no grupo. Isso, beleza. Ok? Então, minhas palavras finais, eu já comecei, Nilva, agora vou terminar com as palavras finais, você depois deixa também falando e orando. Gente, eu estou encantada com vocês, porque até então não tive uma turma que falasse e participasse tanto. Professor Alan já está aí, né, entusiasmado com a próxima Masterclass dele, porque eu vou te dizer, professor Alan é o top, viu? Minha filha diz, não sei se vocês sabem que o Alan é meu cunhado. E aí, com minha irmã. E aí, minha filha, que já foi aluna, se formou agora, né? Ela diz assim, meu tio Alan é o top, hein, mãe? Então, gente, vou dizer, tem muita coisa boa esperando vocês. Próximo mês, né, professores maravilhosos, professor Luiz Antônio, né, outros professores, todos os professores são top. Então, não desiste, viu? Fica firme aí, mesmo que essa semana aí das entregas te deixe aí com o cabelo em pé até o dia 31, mas dia 1º você fala, graças a Deus, passou. Comecei o mês de abril, né? Não vou desistir. Nós estamos juntos para te ajudar. E, volto a dizer, daqui a 2 anos você vai estar lá se formando com a gente e quantas coisas lindas você vai aprender, não só de informação, porque o Instituto EIA não é só para conhecimento, mas é para atitude, mudança na sua vida, no nome de Jesus. Já quero desde já também agradecer ao Marcelo, nosso gestor técnico que está aqui conosco. Muito obrigada aí por estar sempre aí com a gente nessa Masterclass. Nilber? Amém, legal. Eu realmente faço as palavras da Marluce, né, as minhas, e eu quero incentivar você a cada vez mais estudar a palavra. Peça a Deus, antes de ler a Bíblia, Senhor, descortina diante dos meus olhos a natureza, o caráter, a dignidade infinita, porque Jesus, gente, Jesus é demais. E quanto mais você estuda, mais apaixonado você fica para ele, e você vai falar como o discípulo falou, acho que foi André, né? Senhor, para onde nós iremos? Só tu tem as palavras de vida. Jesus é encantador, não tem palavras para descrever o quanto ele é show, o quanto ele é maravilhoso. Mas só que a gente só vai perceber isso. Ele é muito mais do que você e do que eu já entendemos dele. Ele é muito, muito, muito mais. Então a gente tem que pedir, Senhor, se desvenda aos meus olhos. E isso vai trazer sobre você um fascínio, um desejo. E você vai passar a ser seguidor de Jesus, no sentido assim, apaixonado por ele. E você vai ver que você vai vencer lutas, você vai vencer pecados antigos, tão somente por estar contemplando ele, porque a palavra fala, contemplai e sereis iluminados. Então não tem como você ser seguidor de Jesus sem ser apaixonado por ele. E na medida que você cada vez mais contempla, cada vez mais fica fascinado, mais você fica afastado das coisas ruins e mais parecido com ele. Então vamos continuar nessa jornada, né, de conhecer o Senhor. Prossigamos e conhecer o Senhor, tá bom? Um beijo. Vou orar, então. Nilber, antes de orar, deixa eu também fazer uma ressalva aqui. É que sempre que eu olho para o Marcelo, eu penso nele em missiologia. Inclusive, ele foi paraninfo, viu, da turma de missiologia, mas também é professor em TBA, não é? Então, vocês também, com certeza, terão o privilégio de tê-lo como professor também, viu? Então, tem 4 professores aqui no grupo, né? Então, Nilber, agora podemos orar. Amém. Senhor Jesus,
Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade da gente poder bater esse papo breve. Bom seria se a gente estivesse reunido numa mesa, comendo um churrasco, um lanche. Acho que a gente vai poder, quem sabe, um dia fazer isso. Mas desde já, Senhor, nós agradecemos, Senhor, porque ao estudar a palavra, a gente se debruça e percebe como o Senhor é fantástico. Isso nos enche o nosso coração, Senhor, para admirar mais a Ti, pela toda a Tua obra, por todas as Tuas motivações. Quando a gente lê a palavra, a gente percebe o quanto o Senhor se empenhou, o quanto o Senhor se deu, e o Senhor é maravilhoso. Então, meu pedido, Senhor, é que continue nos encantando, Senhor, a respeito do Senhor, de quem Tu és, da Tua proposta, Senhor. Sim, que a gente fique livre das distrações desse mundo e que a gente possa observar, te seguir cada vez mais de perto. Então, esse pedido que eu faço por mim, esse pedido que eu faço pelos meus irmãos, nos encanta, Senhor. Abre, tira as escamas dos nossos olhos para perceber quem o Senhor é, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês. E agora você pode abrir o seu microfone aí. O áudio aí. Então, boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, queridos.